Vamos começar abrindo lá em Mateus 22, 29. Mateus 22, 29. Muito bem, essa versão aqui fala: respondeu-lhes Jesus, errais não conhecendo as Escrituras nem o poder de Deus. Tem alguma outra versão diferente? Vocês? Errais não conhecendo as Escrituras nem o poder de Deus, disse Jesus, né? Vamos orar? Senhor, nós não queremos, ó Deus, cometer esse erro de não conhecer a Tua palavra, nem o Teu poder. Tem misericórdia de nós, que o Senhor nos dê, ó Deus, a graça de conhecer a palavra do Senhor, o Teu poder, e assim, ó Deus, sermos um povo que Te ama de todo o coração e sermos cheios do Espírito Santo, em nome de Jesus. Amém. Amém. Que Deus fale no nosso coração. Eu estou usando aqui o livro Jornada Cristã, então quero falar por que perseverar na leitura bíblica. Por que perseverar na leitura bíblica? Hoje nós temos muitos tipos de Bíblias, né? Bíblia da vovó, já viu? Bíblia de estudo, Bíblia do obreiro, Bíblia da criança, Bíblia do bebê, Bíblia da mulher, vários tipos de Bíblia. Agora a questão é, estamos lendo a Bíblia? Estamos estudando a Bíblia? Então, todo cristão parece saber, e a experiência comprova, que sem a leitura e a prática da palavra de Deus, a fé se torna anêmica. Você gostaria de ter um corpo anêmico? Fraquinho, quase não dá conta de andar? Não, né? Então a nossa alma também não pode ser anêmica, enfraquecida, mas precisa ser fortalecida para vencer os nossos inimigos. Quais são os inimigos do crente? Os 3? O mundo, a carne e o diabo. O mundo não as pessoas em si, mas o sistema que promove o pecado, a carne, que é a nossa natureza pecaminosa, e o diabo, né? Se você não sabe, não se fortalecer na palavra de Deus, não usar a espada do Espírito Santo, que é a Bíblia, você vai ficar um alvo fácil do inimigo do cristão, do inimigo que é o mundo, a carne e o diabo, né? Assim como precisamos da água para lavar o rosto todas as manhãs, também nós necessitamos da palavra de Deus para nos purificar sempre, né? Nos lavar com a palavra. Todavia, mesmo sabendo da sua importância, esse é um exercício geralmente negligenciado por muitos cristãos, né? Infelizmente, né? Então, deixa eu ver aqui, quantos aqui tem Bíblia em casa? Levanta a sua Bíblia, levanta a mão aí. Opa, que beleza, essa é sua? Gente, tá de parabéns. Essa aí tem as figurinhas? Tem não? Mas tem umas Bíblias de criança também. Você tem dessa? Tem não? Precisa de arrumar uma então. Tem, né? De qual história que você mais gosta, Isis, da Bíblia? São tantas, né? Que maravilha. Tá vendo? Tem tantas histórias que Deus nos deu na sua palavra, né? Que é uma bênção. Levanta a mão quem tem mais de uma Bíblia. Olha que beleza. Levanta a mão quem tem 3 Bíblias. Levanta a mão quem tem 4 Bíblias. Levanta a mão quem tem 5 Bíblias. Nós temos muita fartura de Bíblia, né? Então a gente tem que ler, porque com esse tanto de Bíblia, vamos ler a Bíblia, né? Vocês têm leitura em casa? Como é que vocês fazem a leitura? Vocês têm leitura no culto doméstico, antes de dormir? Como é que é a leitura? Qualquer hora você pega e já vai lendo e não para e vai até o final. Mas Joelma, como que é na sua casa lá? Tem um culto doméstico? Ah, que bom.
É mesmo? Que benção. Mas antes de dormir, lê para Isis lá, como é que eu não? A gente, quando os meninos eram menores, a gente tinha essa prática, né, de ler a Bíblia para eles antes de dormir, ler a Bíblia e orar. E aí sempre é uma história bíblica, né? Hoje a gente faz o culto doméstico, mas não é todo dia também. Mas a gente incentiva todo mundo a ler a Bíblia todo dia em casa, devocional, e o culto doméstico pelo menos uma vez na semana ou duas a gente faz, né? Aham. Sim. Muito bem. Parabéns. Esse é o objetivo, né? Você faz a meta. Tem dia que às vezes a coisa não dá, mas o importante é que você tenha aquela meta, né? De ler a palavra de Deus todos os dias, né? Nem sempre as causas da negligência podem ser diagnosticadas, mas é possível identificar algumas vantagens da leitura bíblica. Vantagens. Vamos ver algumas vantagens da leitura bíblica? Assim, relacionamos algumas razões para incentivá-lo a perseverar no estudo diário da Bíblia. Primeira vantagem: a Bíblia nos capacita a conhecer e amar mais a Jesus. Como é que você vai conhecer mais Jesus? Lendo a Bíblia, né? Lá no livro de Mateus que nós lemos aqui, tem tantas histórias, Mateus, Marcos, Lucas e João, a respeito do Senhor Jesus Cristo, e como é maravilhoso, né? Lermos as histórias de Cristo. Então, essa é uma razão para lermos a palavra de Deus. A Bíblia nos capacita a conhecer e amar mais a Jesus. Quanto mais você lê a palavra de Deus, querendo conhecer a Cristo, mais o seu amor também vai crescer por Ele. Porque o Senhor é maravilhoso, né? Segunda razão para lermos a palavra de Deus, a Bíblia concede esperança. A Bíblia vai te encher de esperança. Vamos abrir lá em Romanos 8:31. Romanos capítulo 8, versículo de número 31. Romanos capítulo 8, verso 31. Olha que maravilha. Que diremos, pois, à vista dessas coisas? Se Deus é por nós, vamos falar bem forte, eu vou falar, vocês faz a conclusão. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Amém. Se Deus é por nós, quem será contra nós, né? Tudo que no passado foi escrito, para o nosso ensino foi escrito, a fim de que pela paciência e pela consolação das Escrituras tenhamos esperança. Romanos 15, 4. Tem um ditado popular que fala que a esperança é a última. A esperança é a última que morre. Mas para o cristão ela nunca morre, porque a nossa esperança é firme, inabalável na pessoa do nosso amado e Salvador Jesus Cristo, né? A nossa esperança ela não morre, porque está firmada em Deus, né? Glória a Deus. Terceira razão, a Bíblia conduz à suprema felicidade. Quantos aqui é feliz ou quer ser feliz? Levanta a mão aí, deixa eu ver. Amém. Todo mundo quer ser feliz. Que bênção. Esse é o objetivo das pessoas, né? Então, o que diz lá o Salmo 1? Abra a Bíblia lá no Salmo 1. E também nós lemos aqui o texto das bem-aventuranças, que bem-aventurado significa o quê? O que significa bem-aventurado? Quem sabe dizer? Feliz. Olha quantas vezes Jesus repete essa palavra nas bem-aventuranças. Feliz, 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 feliz. E ele está dizendo isso de quem? Dos seus discípulos. Você é um discípulo de Cristo, você é feliz. Você é feliz e por isso, e por isso, e por isso. Você é feliz porque é humilde de espírito, deles é o reino dos céus. Você é feliz porque
os que choram serão consolados. Você é feliz e feliz e feliz. 8 bem-aventuranças falando que você é feliz. Então, a gente não precisa correr atrás da felicidade. É a felicidade que corre atrás do cristão. Porque até mesmo na dor, Deus nos faz felizes, porque somos mais que vencedores em Cristo Jesus. E esse salmo diz aí o quê? Salmo 1, versículo 1. Vamos ler juntos? Bem-aventurado os que não andam no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Graças a Deus. Antes o prazer dele está no quê? Na lei do Senhor, na palavra de Deus. Então está aí o segredo da felicidade. E as pessoas estão procurando felicidade em tanta coisa que não traz felicidade. Felicidade está em ter a palavra de Deus, em não andar no caminho dos ímpios, dos pecadores, mas ter a Cristo como Senhor e Salvador. Então a Bíblia conduz à suprema, verdadeira felicidade. Quarta razão para você ler a palavra de Deus. A Bíblia capacita a mortificação do pecado. A Bíblia nos ajuda a vencer o pecado. Então abre lá em Efésios 6, 16 e 17. Efésios, capítulo 6, versículo 17. A palavra de Deus é a espada do Espírito. Ela é usada por ele para extirpar o pecado da vida dos filhos de Deus. Quando o pecado é removido e mortificado, o cristão frutifica mais na comunhão com Cristo. Quem achou, lê para nós. Efésios 6, 17. Tomai também como facilita a salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. A espada do Espírito, qual é a palavra, que é a palavra de Deus? Então, você é um bom espadachim da Bíblia? Você precisa de ler, né? Para vencer o pecado, precisamos da palavra do Senhor. Tem uma frase muito certa que diz assim, ó, ou a Bíblia vai te afastar do pecado, ou o pecado vai te afastar da Bíblia. E aí? Como é que está a sua vida? Ou a Bíblia vai te afastar do pecado, ou o pecado vai te afastar da Bíblia. Porque as duas coisas não tem como andar junto, né? Então, você quer se afastar do pecado, vencer o pecado? Leia a palavra de Deus, pratique a palavra do Senhor. Amém? Quinta razão para lermos a palavra do Senhor. A Bíblia nos faz ouvir a voz de Deus. A Bíblia nos faz ouvir a voz, porque Deus nos fala através da sua carta, né? Abre lá em 2 Timóteo 3,16. 2 Timóteo 3,16. O estudo da Bíblia, o crente ouve as palavras que soam diretamente dos lábios de Deus. A palavra de Deus é inspirada, soprada por Deus. Assim, o prazer e a alegria de ouvir diariamente o Senhor do universo, deveria ser um exercício empolgante para todo cristão. Todo mundo achou aí? 2 Timóteo 3,16. Muito bem. Então, toda a Escritura, não é parte dela, é de Gênesis a Apocalipse, ela é inspirada por Deus. Inspirada por Deus. Então, quando nós lemos a Bíblia, quem está falando? Deus está falando conosco através da sua palavra. Sexta razão para eu e você lermos e meditarmos na palavra do Senhor. A Bíblia promove mudança e crescimento. Quais mudanças a Bíblia já produziu na sua vida? A partir da leitura da palavra de Deus. Quais as mudanças? Houve mudança? Houve crescimento espiritual? Amém? Se isso está acontecendo, louvado seja Deus. Isso é obra do Espírito Santo na sua vida, pela leitura da palavra de Deus. Não é maravilhoso isso? As mudanças para melhor, né, que Deus vai fazendo e nos dando crescimento. Abre 2 Coríntios também, 3,18. Abre lá. 2 Coríntios 3,18. Quem pode ler para nós? A palavra de Deus ilumina áreas de nossa vida
em que precisamos de mudança e crescimento à imagem de Cristo. 3,18. Quando o cristão contempla a Cristo nas Escrituras, ele se depara com o modelo ideal, percebe as áreas da sua vida que precisam ser transformadas, mudadas, e também que haja crescimento. Quem não medita diariamente nas Escrituras, ilude-se quando já ter atingido a medida. Somos transformados de glória em glória. Então, à medida que eu e você vamos lendo a palavra do Senhor, nós vamos parecendo mais com quem? Com Cristo. Que maravilha, irmãos, que bênção, que glória, que honra. 7º e último, razão para ler a Bíblia. Aqui nosso estudo de hoje, a Bíblia nos ensina a orar. Você quer aprender a orar? Leia a palavra de Deus, use os salmos, use as orações que você tem na Bíblia para aprender a orar. Meus irmãos, é maravilhoso. A própria oração do Pai Nosso, Jesus nos ensina a orar. Então, a oração é a oportunidade que o Filho de Deus tem de derramar o seu coração diante do seu Pai Celestial. Que bênção, irmãos. Provérbios 28, 9 fala: quem desvia os ouvidos de ouvir a lei, até a sua oração será abominável. Então, orar sem conhecimento da palavra de Deus, não orar fora da vontade de Deus, ou orar com intenções más, isso é abominável aos olhos do Senhor. Então, não é toda oração que agrada a Deus, não. A oração tem que ser de acordo com a sua palavra, né? Então, somente quando permanecemos nas palavras de Jesus, temos a promessa do que tudo o que pedirmos em seu nome será concedido. Lá, João 15, 7, né? Se permanecerdes em mim, as minhas palavras permanecerdes em vós, pedireis o que quiserdes e vos será feito. Sintonia com a vontade de Deus, né? Então, para terminar, abre em Apocalipse 5:8. O último livro da Bíblia, Apocalipse 5:8. Deus recebe as orações dos seus filhos como algo agradável. Você deve estar mais consciente da importância da leitura da Bíblia e também já deve saber por onde começar. Procure criar o hábito de ler a Bíblia diariamente, pois ela é instrumento divino que transforma o coração e alimenta a alma. Lembre-se de que, sendo a palavra de Deus, o próprio Senhor se dirige à sua mente e ao seu coração por meio das Escrituras Sagradas, né? Lendo a palavra de Deus. Apocalipse capítulo 5, verso 8, quem pode ler para nós? Amém. Então, que essas taças estavam cheias de quê? De incenso, que são o quê? As orações dos santos, irmãos. Olha aí, né? As orações do povo de Deus, recebidas no altar do Senhor. Quando tomou o livro, ali, tendo cada um deles suas harpas e taças de ouro cheias de incenso, que são as orações dos santos. As suas orações chegam à presença de Deus. Deus nos ouve. Quantos aqui já tiveram respostas às suas orações? Amém? Eu lembro, pouco tempo, a gente estava orando aqui, a Joelma angustiada para passar numa prova. E Deus ouviu. Louvado seja Deus. Né? Essa é só um exemplo. Nós temos várias bênçãos para contar, né? Então ore com fé, creia, oremos ao Senhor. Seja na casa de oração na igreja, seja em casa, no quarto de oração, seja onde você estiver, ore e creia na palavra do Senhor e ore a Bíblia. Vamos aprender a orar conforme as Escrituras. Amém? Vamos então orar agora. Deus amado, Deus querido, obrigado por tua palavra.
que possamos, ó Deus, crescer na graça e no conhecimento do Senhor Jesus. E que essas razões que nós falamos aqui hoje possam estar no nosso coração e possamos, ó Deus, cada vez mais vencer o pecado, crescer na comunhão com o Senhor, aprendendo a orar, ó Deus, sendo um povo cheio do Espírito Santo. Perdoa, Pai, as nossas negligências, perdoa o teu povo e nos desperte para a tua palavra cada vez mais. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém.